Bom, turma, vamos continuar o nosso assunto. Nós estamos estudando a cadeia alimentar e relembrando que nós sabemos que os seres vivos, com o ambiente, com o ecossistema em si, existem várias relações. E uma das principais relações que existe no ecossistema são as relações alimentares. No ecossistema engloba tanto os homens, quanto os animais, quanto as plantas, Todos os seres vivos que existem no ecossistema, eles têm suas relações. Para ser um ser vivo, tem que nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. Então, tudo que faz essas 5 coisas são seres vivos. Então, todos esses seres vivos que habitam dentro de um ecossistema, eles têm suas relações. Uma das principais relações é a relação alimentar, certo? Por quê? Porque nenhum ser vivo vive sem alimento. A gente precisa do alimento para nos dar energia, para que a gente cresça, para que a gente viva, correto? E isso, o que é que acontece? Muitos seres vivos se alimentam de outros seres vivos, E essa alimentação que um tem é chamada de cadeia alimentar, certo? Essa relação de presa e predador, como tia falou, tem que manter-se um equilíbrio. Eu não posso ter muito predador no ecossistema e pouca presa, porque daqui a pouco os próprios predadores vão estar se matando. Por quê? Porque não vai ter comida. Então, todo ecossistema tem que ter um equilíbrio. Tia também falou que para se fazer parte da cadeia, a gente tem um ciclo que começa pelos produtores, vai para os consumidores e termina nos decompositores, que volta de novo para os produtores, porque é um ciclo e nunca é interrompido. Então, vamos falar hoje um pouco sobre os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, como as plantas. A maioria das plantas, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, certo? Então, os vegetais são os produtores. É a primeira parte da cadeia alimentar. Sempre vai começar com um vegetal. Ok? Então, se tia pede para que vocês desenhem uma cadeia alimentar, vocês vão começar essa cadeia alimentar sempre com uma planta, certo? Depois dos produtores, nós temos os consumidores, que podem ser o consumidor primário, o consumidor secundário e o consumidor terciário. O consumidor primário geralmente é um herbívoro, certo? Por quê? Porque é aquele animal que vai comer esse vegetal. Então, nós temos vários, nós temos um cavalo, nós temos a vaca, Que vai ser o quê? Eles vão comer esse vegetal, eles vivem desse vegetal. Se você pensar num coelhinho, o coelhinho vai comer o vegetal. Então, eles fazem parte do quê? Dos consumidores primários. Por quê? Porque comem os produtores. Ok? Então, no segundo momento da cadeia alimentar, você vai ter os animais que se alimentam de vegetais. Os consumidores da segunda etapa, secundários, são aqueles que se alimentam desses animais que comem as plantas, desses animais herbívoros. Então, eu vou ver um animal que vai comer o coelhinho, certo? Então, esses são os animais que fazem parte dos consumidores da segunda. São animais carnívoros que se alimentam de outros animais para ter o nutriente. Então, esses animais passam a ser a presa, certo? Os consumidores secundários passam a ser os caçadores, tá bom? Então, vamos ter uma infinidade de animais. Podem ter um lobo, Eu posso ter uma raposa. Todos esses vão estar atrás desses animais. Os consumidores terciários, geralmente ao final dessa cadeia, também são animais carnívoros, certo? Mas que comem animais de grande porte, que a gente pode falar assim. A cadeia alimentar pode acabar no consumidor secundário? Pode, porque se ele morrer, os decompositores vão lá e vão comer a carcaça dele.
Mas se tiver, a gente pode fazer por vários. A gente pode começar, ó, por um sapo. Aí do sapo pode vir a cobra que come o sapo, a gente pode vir para um gavião que come a cobra, e aí o gavião morre, e aí vem os decompositores. Aí a gente pode fazer o contrário, a gente pode botar o coelhinho, que a raposa come o coelhinho, o leão come a raposa, o leão morre, e aí vira, os decompositores comem o leão. Então tem várias cadeias alimentares, gente. São várias, todo animal faz esse ciclo em algum momento. Então, os animais consumidores são aqueles que se alimentam, certo, de outro animal. Eles não produzem o seu próprio alimento. Nós, homens, somos consumidores. Nós não conseguimos produzir o nosso alimento e nós precisamos matar um animal ou pegar uma planta para consumir e produzir o nosso alimento, ok? Então, os consumidores são aqueles que ser vivo que se alimentam de outros seres vivos, tá bem? Vamos lá, indo para a última página, nós temos 3 tipos de consumidores, como a tia falou. Nós temos os herbívoros, que são as plantas que se alimentam de quem, gente? De vegetais, né? São a vaca, a lagartixa, o cavalo, o boi, a capivara, são alguns exemplos de animais herbívoros. Por quê? Porque eles só se alimentam de vegetais. Nós temos os carnívoros, como a tia falou, que são outros animais que só se alimentam de outros animais, certo? Como o leão, como o cão, o gavião, o jacaré, a onça, tigre. Então, são animais que vão se alimentar de outros animais. Então, eles fazem parte desses consumidores chamados carnívoros. E onívoros, tia? Quem são os onívoros? Os onívoros, turma, é aqueles que se alimentam tanto de vegetais quanto de outros animais, como nós, homens, ok? Como nós, homens, certo? Nós nos alimentamos tanto de plantas quanto de animais, como o gambá, o porco, certo? A galinha, o tatu, todos esses animais são onívoros, quer dizer o quê? Se alimentam tanto de vegetais quanto de animais, ok? Então, esses são os consumidores. Como a tia falou, os consumidores são os herbívoros ou os consumidores primários. Os herbívoros são os consumidores primários. Aqueles que se alimentam dos herbívoros são os consumidores secundários, certo? Os carnívoros que se alimentam dos consumidores secundários, que se alimentam dos animais, que se alimentam dos animais herbívoros, são chamados de consumidores terciários. Então, por exemplo, ó, a planta, aí vem o coelhinho e come a planta, aí a cobra come o coelho. A cobra aqui é o consumidor secundário, porque comeu o coelho, que era o consumidor primário, que consumiu a planta. O gavião, que vem comer a cobra, ele passa a ser o consumidor terciário, certo? Pronto, tia. Quando o gavião morre, o corpo do gavião está morto, morreu, ele fica podre, não é isso? Aí vão vir quem? Os decompositores, certo? Tanto os vegetais quanto os animais morrem, são decompostos na terra, né? A gente fala que veio do pó, virou pó. Então, o que é que acontece? As bactérias e alguns fungos, eles são os decompositores. Ok? São os decompositores. Por que, tia, eles são os decompositores? Por que eles são os decompositores? Porque eles são os responsáveis por esse processo. Eles se alimentam do resto, tanto das plantas quanto dos animais que já morreram, certo? Fornecendo nutrientes ao solo. Como é que eles fazem esse nutriente? Os restos do corpo do bicho que morreu, né? O cocôzinho que ele faz, a bactéria ali joga dentro da terra, tudo aquilo ali ajuda a virar nutriente para a planta que vive naquela terra ali, que vai viver. Ela não vai sugar da terra os nutrientes que ela necessita. Então, quem bota esses nutrientes na terra são os fungos e as bactérias, que são os decompositores, ok? Ao falarmos em cadeia alimentar, pensamos só em seres vivos terrestres, mas não, amores.
no mar, na água, também, os seres aquáticos também têm essa relação. Não é à toa que o tubarão come o peixinho. Não é à toa que o peixinho vai ali e come um peixe menor, ou o peixe come uma alga, né? Então, todos esses são, sim, existe sim essa cadeia alimentar também nos seres aquáticos. Aí, nós aqui, na parte da atividade, eu peço para que vocês desenhem seres vivos de uma cadeia alimentar numa pirâmide. Então, quem são os produtores? Os produtores são os vegetais. Então, vocês vão desenhar vegetais aqui embaixo nos produtores. Quem são os consumidores primários? São os animais que se alimentam de vegetais, chamados de herbívoros. Então, neste momento aqui de consumidores primários, vocês vão desenhar animais herbívoros que se alimentam de plantas. No segundo, consumidores secundários. Nessa parte aqui de secundários, são animais que se alimentam de animais herbívoros. Então, quais são esses? Você pode pensar num lobo, que se alimenta do coelho, da cobra, que se alimenta do coelho, do ratinho, certo? São animais que fazem parte dessa aqui, que se alimentam de animais que são, como é que se diz? Que são herbívoros. Já o último, cá em cima, no topo da pirâmide, você vai desenhar aqueles animais que se alimentam de outros animais carnívoros, certo? O leão, a águia, o falcão, são animais que se alimentam de outros animais carnívoros, ok? Agora explique o que essa pirâmide representa. Bom, essa pirâmide representa, gente, os indivíduos numa cadeia alimentar, certo? Bom, essa é a primeira parte, espero que vocês tenham entendido, para que a gente vá para a segunda parte, que são desequilíbrios ambientais, certo? A humanidade tem alterado o ambiente cada vez mais, contribuindo para o desequilíbrio dos ecossistemas. Como tia disse, o homem constrói, o homem interfere na natureza de várias maneiras, até devastando, desmatando, queimando, construindo, derrubando, e o homem vai diminuindo o tanto de mata, o tanto de florestas. O que é que acontece? Os animais ficam sem espaço, eles não têm mais aonde morar, não tem mais o seu habitat, e faz com que eles fiquem desabrigados, eles não tenham aonde ir. Acabam destruindo espécies de plantas que só existiam naquele local e que agora não existem mais. Então é esse desequilíbrio, porque se eu tenho pouco produtores, eu não vou ter muitos consumidores secundários. Então eu não vou ter muitos secundários nem terciários. Por quê? Porque eu não vou ter animais que comam, eu não vou ter como ter uma cadeia alimentar naquele ambiente. É esse desequilíbrio que é acontecido. O que causa o desequilíbrio? Tia falou, desmatamento, queimadas, né? As construções de cidades, bora derrubar cada vez mais as matas, porque o homem está cada vez evoluindo, precisa de mais espaço, ele tem que crescer a cidade e vai diminuindo o ambiente que os animais e os vegetais estão morando, chegando até a extinção de algumas espécies. Tá bom? Então, por isso que a gente fala, quantas vezes a gente fala assim, eu vi uma onça na cidade. Por quê? Porque o homem invadiu o território dele, destruiu o habitat daquele animal, e ele não tem mais aonde caçar, né? Ele não tem mais aonde achar sua presa para se alimentar. Então, lógico, ele vai procurar aonde? Aonde era o território dele, que hoje é uma cidade. Então, esse desequilíbrio é feito pelo próprio homem, que interfere no quê? Na natureza, no próprio ecossistema, certo? Então, a introdução de espécies invasoras também causam desequilíbrios, pois elas podem tomar o lugar de espécies nativas. Por exemplo, espécies nativas são aquelas que vivem em cada ecossistema, gente. Cada ecossistema tem sua planta natural. Se eu planto uma outra planta que não tem nada a ver com aquele ecossistema, eu trago aquela planta invasora para aquele ecossistema, ela pode tomar o lugar daquela planta nativa, ela morrer, e aí eu não tenho mais a planta nativa naquela, chegando até a ser extinta aquela planta. Então, o desequilíbrio é muito perigoso, porque a gente precisa ter essa relação,
ok? Aí, na atividade de hoje, eu quero que vocês encontrem 6 problemas do desequilíbrio ambiental, ok? Ó, fogo que se espalha por área natural, matando seres vivos que ali se habitam. Queimadas, né? Espécies que não são nativas e desequilibram cadeias alimentares de um ambiente. Então, a gente está falando o que? Invasoras, né? Espécies invasoras. Então, a palavra é invasoras. Retirada de vegetação, desabrigando animais. O que é isso, gente? Desmatamento. O que ocorre quando uma espécie deixa de existir? A extinção. E retirada sem permissão de espécies de seus ambientes naturais terrestres ou aquáticos. Aí nós temos 2. No terrestre, a caça ilegal, e no aquático nós temos a pesca ilegal. Aí vocês vão achar aqui nesse diagrama, tá bom? As 6 palavras que tia falou. Prestem bastante atenção, tá bom? E qualquer dúvida, turma, entre em contato. Outra coisa, estudem. Eu não quero que vocês brinquem. Quando tia passa atividade é para estudar. Leiam bastante e se tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá certo? Beijo, turma!